Olá, o Repórter MT está no ar. Nosso entrevistado hoje é o médico cardiologista Dr. Danilo Arruda Júnior, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional de Mato Grosso, né, doutor? Nossa pauta hoje é hipertensão. Bem-vindo ao Repórter MT. Muito obrigado, prazer estar aqui, Márcia. Bom, gente, presta atenção que eu tenho uma notícia para vocês que às vezes pode não ser tão agradável assim. 50% não sabe que tem hipertensão, é isso? É isso mesmo. Muitas pessoas são hipertensas, mas não têm ideia de que a pressão delas é elevada. E como é que a gente pode desconfiar? Esse é o grande problema da hipertensão. É por isso que ela é responsável por tantas mortes no Brasil e no mundo todo. Não tem como desconfiar. A gente só vai saber se a pessoa tem pressão alta medindo a pressão. Então, toda ida ao médico é uma oportunidade para conseguir fazer um diagnóstico. Tá, mas e aquela questão da dor na nuca? Não é um sinal? Não, não é um sinal. É um mito. A dor na nuca não é sintoma de pressão alta. Muitas vezes as pessoas relacionam realmente isso. Tem dor na nuca porque eu tenho pressão alta, tem pessoa porque tem dor na nuca. O que acontece é o contrário. A nuca está doendo e por isso a pressão sobe. Qualquer tipo de dor pode causar uma reação no organismo que faz a pressão subir. Seja na nuca, seja no estômago, seja porque está com a perna doendo. Todo tipo de dor pode causar essa reação. Então, coisas como dor na nuca, nariz sangrando, não são sintomas de pressão alta. Mas tem sintomas específicos? Não. Eu tenho que passar pelo médico. Tem que passar pelo médico e medir a pressão para saber se ela é alta ou não. Não tem nenhum sintoma característico. A pressão, eu sempre falo para os meus pacientes assim, você só vai ter algum sintoma da pressão quando já estiver muito grave. E quando eu digo muito grave, não é o valor da pressão que está muito alta, mas quando já houve uma complicação grave, como um infarto, como um derrame, quando o rim para de funcionar. Nossa. Aí é que você começa a sentir o que a pressão te causou durante os últimos 10, 15, 20 anos. E aí, mas essa questão da hipertensão, muitas vezes ela é menosprezada, né? Porque a gente vê que ela está ligada ali diretamente aos casos de derrame e aos casos de ataque cardíaco. Exatamente. A pressão é responsável por quase metade das mortes de doenças cardiovasculares, né? O que eu quero dizer com isso? As pessoas menosprezam porque, como eu te falei, ela não sente nada. Então, se eu tenho uma dor, se eu estou com muita tosse, se aquilo me incomoda, eu não consigo caminhar, não consigo dormir, vou tomar um remédio para isso. Mas se eu não sinto nada, eu vou tomar remédio. O remédio às vezes tem um efeito colateral, né? Pode ser leve, mas às vezes pode atrapalhar a pessoa. Se ela não sentia nada, ela acha que é melhor não tomar nada. Mas aí que é o problema. Com o passar do tempo, a pressão alta vai causando problemas nas artérias e envolve toda e qualquer artéria do organismo. Vai desde a artéria da nossa visão, responsável pela visão, ou seja, pode causar cegueira no longo prazo, a pessoa pode ficar cega por causa da pressão alta. A artéria que leva sangue para os rins pode começar a ficar entupida, pode causar uma lesão direta pela pressão muito elevada dentro do rim, ele pode causar uma lesão ali, que a pessoa começa o rim parar de funcionar. Tem que fazer hemodiálise. Muitas pessoas na hemodiálise hoje estão lá porque tiveram pressão alta durante muito tempo não controlada. E é claro, o infarto, que pode causar até a morte súbita, né? O derrame, que se não mata pode deixar sequelas graves, de dificuldade para movimentar, para falar, para se alimentar, além de outras complicações que a gente pode enumerar aqui, como insuficiência arterial periférica, a pessoa começa a ter dor nas pernas para caminhar, às vezes pode ter uma infecção nessa perna e não conseguir curar porque não chega sangue adequadamente para levar as nossas células que protegem de infecções, e aí acaba essa infecção se generalizando, tem que amputar a perna. Pode acontecer também. Então, tudo isso pode acontecer por conta da pressão alta. A partir de quanto é considerado pressão alta? Como é que a gente pode ter esse parâmetro? Muita gente tem um aparelhinho em casa, né? Sim. Temos que tomar muito cuidado com esse aparelhinho em casa. Tem a forma certa de medir? Tem a forma correta de medir. Não é todo o aparelho, tem que ver em primeiro lugar se o aparelho realmente está calibrado, né? Se ele foi, antes de ser vendido ali quando está novinho ainda, se ele tem o selo do Inmetro, está tudo ok com ele. Então, ou seja, não é qualquer aparelho. Para a gente poder medir a pressão adequadamente também, o que acontece muitas vezes com a pessoa que tem aparelho em casa? Ela só mede quando ela está passando mal. Nossa, eu estou com uma dor de cabeça, vou medir minha pressão. Como eu falei, muitas vezes pode estar alta. Ela toma outro remédio para baixar a pressão dela, que não deve fazer automedicação, mas ela faz. E a pressão não abaixa. Por quê? Porque a causa da pressão alta é a dor.
Então ela continua com a dor. E em vez de tomar remédio para dor e aliviar a dor, ela toma remédio para pressão. Então ali continua tomando vários remédios e a pressão nunca baixa. Ela acha que tem uma pressão que não consegue controlar. Ela precisa depois ir no médico para ajustar o controle da pressão e investigar por que teve essa outra dor. Tá? Não é para ficar tomando assim o tempo inteiro. Muitas vezes, só da pessoa falar, vou medir minha pressão, ela já mede porque ela acha que está alta. Ela já fica ansiosa com o resultado que vai vir. Essa ansiedade durante a medida pode também fazer a pressão subir um pouco. Até isso. Até isso. Então, não é tão simples assim medir a pressão em casa, né? Tem que tomar todos os cuidados. E o ideal, como eu falo assim, a primeira medida, claro, se medir uma vez em casa está muito elevada, procure o médico para ele poder investigar e ter certeza do seu diagnóstico, para daí sim você começar um tratamento adequado. Se você começa um tratamento porque a minha mãe toma esse remédio, eu vou tomar também, você pode acabar se prejudicando. Certo. Mas e aí aquela questão, né? A gente tem aqui como popular conhecimento que a pressão saudável é 12/8. Isso, o ideal é esse. O ideal é 12/8. E a pressão alta qual é? 14/9. 14/9 em diante já é alta. 12/8 é o ideal. E nesse intervalo, vai depender da sociedade que está classificando a pressão, né? Alguns classificam pré-hipertensão, outros como normal alta. Isso pode variar com o tempo. Mas o ideal é que todo mundo esteja 12/8. O teu médico vai conseguir fazer uma avaliação melhor sua. Não só de exame físico, mas de história clínica e também de alguns exames laboratoriais para identificar qual o valor melhor de pressão para o seu perfil de risco cardiovascular. Algumas pessoas têm mais idade, outras já tiveram infarto, outras já tiveram derrame, outras são diabéticas. Então tudo isso vai influenciar em qual o valor ideal para você, tá? Não é uma coisa muito simples e objetiva. Tem que avaliar paciente por paciente, individualizado. E dependendo de como tiver o paciente, do risco desse paciente, aí sim a gente considera uma pressão alvo para ele. De maneira geral, repetindo mais uma vez, para a população geral, o ideal 12/8. E acima a partir de 14/9, a gente considera como pressão alta. Agora, recentemente, teve um evento, a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez um evento ali no Shopping Estação, justamente para estar aferindo a pressão de quem estava passando por ali, prestando algumas orientações gratuitas à população, puxando a atenção da população para a gravidade da hipertensão, né? Como que tem que estar atenta a todas essas gravidades. Como é que foi esse evento? O evento foi um evento muito bom, foi excelente, um evento gratuito, aberto a toda a população, né? Começou o horário todo que funcionou no shopping, das 10 da manhã às 10 da noite, com médicos cardiologistas, residentes em cardiologia e alguns alunos de medicina, estudantes que estavam ali participando dessas ligas de cardiologia para ajudar a aferir a pressão e orientar. Nós conseguimos, nesse evento, medir a pressão de 325 pessoas que por ali passavam. Inclusive o gordo. Inclusive o nosso cinegrafista aqui. E orientar aqueles que estavam com a pressão muito elevada ou que tinham alguma dúvida relacionada à pressão alta ou à alimentação, dúvidas em geral, para a gente poder esclarecer a população. O objetivo principal é conscientizar a todos sobre a gravidade da doença. Então, nesse 26 de abril, que foi quando aconteceu o evento, não aconteceu só em Cuiabá, aconteceu em diversas cidades no país. Um evento nacional da Sociedade Brasileira de Cardiologia e que aqui em Mato Grosso nós fizemos esse evento nesse local. Mas isso é um passo a passo, um passo de formiguinha que a sociedade tenta para cada vez atingir mais a população, para ela ficar cada vez mais consciente da gravidade da doença. Eu imagino que muita gente se surpreendeu ali, né? Sim. Ao ter a pressão aferida, não fazia ideia. Sim, muitas pessoas ali chegaram, a gente ainda não tem todos os dados computados, mas muitas pessoas chegaram ali. Você é hipertensa? Não, não sou. Vamos medir a pressão? Vamos, faz tempo que eu não meço. 17/10. Meu Deus. Então, já é um paciente que você tem que orientar a mudança de estilo de vida ali de imediato, com relação à alimentação. Isso que a gente estava ali de frente à praça de alimentação, né? Já saiu dali com uma consulta gratuita também. Já saiu ali com orientações todas para evitar, por exemplo, o consumo de excesso de sal, né? Comer muito sal, a gente sabe que é prejudicial à pressão arterial. E é o comum. O brasileiro, em média, consome 2 vezes mais sal do que necessário por dia. Em média, porque vai ter gente que consome 3 vezes mais. Porque tem os salgadinhos, os industrializados, exatamente, né? Tudo isso está computando. Tudo isso está computando. Negativamente. Computa positivamente na quantidade e negativamente na saúde. Sim. Exatamente. Quanto mais a gente ingere, maior a chance de aparecer a pressão alta e de perpetuar essa pressão alta quando ela aparece. Então,
Já temos hoje, né, existem leis que a gente já percebe, todo mundo consegue perceber agora nos pacotes, né? Esse produto contém excesso de açúcar, de gordura e também de sódio, que é o nosso sal. Por um lado, a gente consegue orientar onde tem, por outro também as indústrias começam a reduzir esse teor de sódio. Muitas vezes vem ali, teor reduzido de sódio, menos 35% em relação à versão anterior, né? Então isso aí é um ganho que a sociedade vem aos poucos tentando realmente orientar e às vezes contando com o auxílio de legisladores que fazem as leis para que haja uma redução de sódio. É uma grande conquista já. Doutor, eu gostaria de aproveitar aqui sua presença para a gente falar um pouquinho sobre a pressão alta emocional. A gente também pode ter pressão alta por estresse. Tem como resolver ou controlar? Sim, olha, às vezes a pessoa fica estressada, a pressão sobe. A pessoa fica emocionada com alguma coisa, seja boa ou seja ruim, a pressão sobe. Às vezes a pessoa vai ao médico medir e fica nervoso porque está no médico, tem medo de repente ficar internada e aí a pressão também sobe. Outras ficam com a pressão alta só porque colocou o manguito para medir a pressão. Colocou para ele medir, a pessoa fica nervosa, começa a apertar o braço dela, fica mais nervosa e a pressão sobe. Tem que ser muito bem avaliado caso a caso para saber se a pessoa realmente é hipertensa e naquele momento subiu um pouco mais ou se ela nem tem pressão alta e só subiu naquele momento. A gente sabe que existe um componente psicológico importante, né? A ansiedade está muito envolvida nisso. E a ansiedade envolvida nesse fator de subir a pressão nesse momento também está envolvida em outros momentos que você não está medindo a pressão. Logo, essa pessoa tem mais risco ao longo do tempo. Mesmo que, de maneira geral, após uma avaliação, você considere que a pressão dela é normal, ela não precisa de remédio. Mas sabendo que ela vai ter picos de pressão durante sua vida, desencadeados por momentos de ansiedade, de nervosismo, isso ao longo do tempo vai causar mais chance para ela de ter alguma complicação cardiovascular. A gente tem que lembrar que nosso organismo é um só. O coração não trabalha sozinho, o pulmão não trabalha sozinho, o rim não trabalha sozinho, o cérebro e a psique. Nada está trabalhando sozinho. É uma coisa só, nós somos únicos. Então, tudo envolve um ao outro. Se você estressa muito o seu coração, vai fazer a pressão subir, vai te causar problema cerebral. Se você estressa seu cérebro com estresses emocionais, você dá muito valor àquilo que às vezes não tem tanto valor assim, você acaba elevando a sua pressão, a sua frequência cardíaca, né? Tudo isso está envolvido, não tem só uma coisa, nem só outra coisa. Nós somos um organismo único que se complementa e trabalha sempre em conjunto. Tem que buscar o equilíbrio, né? A gente vê pelos dados aqui do Ministério da Saúde que há 300 mil mortes por ano no Brasil relacionadas a problemas cardiovasculares. Sim. Né? Então está faltando a população também olhar para si, né, e buscar esse equilíbrio para não chegar nesse ponto. Só para você ter uma ideia, né? Isso aí, como eu falei, 300 mil mortes, mais de 300 mil. Cerca da metade a hipertensão arterial está envolvida. Quase metade. Então não é uma doença desprezível, não é uma doença que você pode falar assim, não vai acontecer nada comigo. Não, pode acontecer. Então tem que tomar cuidado mesmo. Aqui em Cuiabá, só para você, não Cuiabá, mas em Mato Grosso, para você ter uma ideia, de 2008 para 2022, houve um aumento de mais de 200% em internações por infarto no SUS. Mais de 200%. Então é em torno de 700 e pouco, agora está 2.000 e tanto. Agora não, né? Há 2 anos atrás, talvez agora tenha até aumentado. Então, como os dados demoram para esses cálculos todos serem feitos, é o que a gente sabe. Esse aumento importante que houve nos últimos anos, e a tendência é que ele continue crescendo. Infarto e derrame são as principais causas de morte no Brasil. E se você somar todos os tipos de câncer, mais doenças infecciosas, não chega perto do que morre por infarto, por derrame. Então todo mundo tem um medo do câncer, todo mundo tem medo de ter uma infecção e morrer de infecção. Mas é mais fácil você morrer de infarto ou de derrame. Gente, é gravíssimo, né? É gravíssimo, a população tem que estar alerta e todos nós temos que estar. Eu vou medir minha pressão já hoje também. Lá em casa tem um aparelhinho, mas ele tá nos conformes. Levei ele no médico, só dá uma olhada para mim, tá certo, o aparelhinho tá certo. Bom, eu quero agradecer a sua entrevista, deixar o espaço aberto para suas considerações finais e o seu recado à população. Quero agradecer mais uma vez ao Repórter MT, Márcia, pelo convite, para estar aqui podendo esclarecer um pouco mais sobre essa doença tão grave. Para a população, eu gostaria de deixar o seguinte recado, né?
A hipertensão é uma doença silenciosa, ela não causa sintomas. O diagnóstico não é tão difícil assim, basta ir ao médico, medir sua pressão. O tratamento muitas vezes não envolve só remédio, mas também uma modificação no estilo de vida, uma mudança saudável no estilo de vida, com a prática de atividade física, a perda de peso, né? Isso tudo influencia muito no longo prazo. A gente tem que lembrar que a gente trata um paciente não é pro agora, às vezes você está tratando um paciente pro futuro. Para aquele paciente de 40 anos hoje que começou a ficar hipertenso, não chegar aos 60 já infartado, cheio de complicação, mas que ele chega aos 80 com qualidade de vida. Tá certo, obrigada, doutor. Certo. Pessoal, por favor, sigam as orientações. Tchau, tchau, obrigada, até mais. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!